Continuando o segundo vídeo, né? Eu na sexta-feira visitei a catedral, né? Nossa Senhora de Lourdes, né? E as salinhas onde eram as sedes do movimento Cristo Te Ama dos jovens, né? Só que para antes disso, 2 anos antes, eu já estava conversando com eles para pedir permissão para poder visitar. Isso aí foi bem no final da pandemia, quase no final da pandemia, mais ou menos, que eles já começaram a afrouxar as coisas, né? E fui conversando, só que meio assim, havendo uma certa resistência, sabe? Mas o motivo foi porque houve um assalto lá na catedral contra o padre Rezende, certo? Aí agora, nessa sexta-feira que passou, no dia 7 de julho, finalmente foi liberado, né? E autorizado para mim poder ir visitar as 2 sedes que eram do movimento Cristo Te Ama. Uma em cima da loja eclesiástica, né? Foi quando eu entrei em 14 de junho de 2003, né? E na ocasião a Edilene era coordenadora e o grupo do movimento Cristo Te Ama dos jovens era um movimento forte, sabe? Forte, sabe? Bem unido na época. E a outra salinha, né? Só que usamos, né? Em várias ocasiões. Uma, quando teve a reforma na catedral, quer dizer, nos arredores da catedral, foi reformado em Apucarana em 2004. Aí a gente teve que usar a salinha, esporadicamente. Aí voltamos após a reforma. Aí em 2000 usamos essa de cima da loja eclesiástica até 2005. Aí de 2005 para frente a gente começou a usar até 2008, quando se encerrou as atividades, né? Encerrou as atividades. Na ocasião eu era vice-coordenador dos jovens, né? Que aí eu vou contando. E nessa ocasião eu era o vice. E ter conseguido essa proeza e autorização, tudo, olha, foi maravilhoso, porque eu esperei por muito tempo por isso. E voltei lá depois de 15 anos, quando eu saí em 9 de fevereiro de 2008. Nessa época, né, eu era vice-coordenador, como eu já havia dito, assim, não vou falar muita coisa, porque tem coisas no livro lá que aí, assim, senão perde toda a graça, né? E eu era o vice, que quando a gente reassumiu as atividades, no dia do meu aniversário, em 25 de agosto de 2007, que o movimento ele ficou parado meio ano, né? Devido àquele umas situações que teve lá, tudo, queda de público, né? Caindo nas reuniões, e aí resolveram voltar. Aí nessa gestão, o Jorge Kawai era o coordenador, que vou ficar entre nós, o cara mais faltava do que vinha, certo? E eu era o vice dele, mas só que eu tinha mais empenho, tinha mais comprometimento e mais amor à camisa. E depois que me autorizaram, cara, foi uma emoção muito grande voltar àquela salinha, essa outra que eu falei, que a gente usou durante boa parte de 2004, né? E depois em diante, totalmente diferente, como vê nas fotos, totalmente diferente. 15 anos depois, foi uma emoção muito grande. Foi uma maravilha, sabe? Voltar ali 15 anos. Claro, eu fui essa visita acompanhado de um funcionário da catedral, né? Que isso aí foi rápida, mas valeu ter tirado as fotos, como estão vendo, né? Que aí eu vou mostrando essa nessa salinha que eu falei que quando eu era o coordenador, que eu fui por um dia, né? Fui coordenador por um dia. Aí cheguei a coordenar para 3 pessoas e foi aí que foi o fim, né, do movimento dos jovens. Aí anos mais tarde eu fiquei sabendo que voltaram lá no Cedra, né, anos mais tarde. Só que aí já não teve mais sucesso e por fontes eu fiquei sabendo que o movimento dos jovens acabou, praticamente acabou ali.
sabe, assim, morreu, assim, no sentido, as diferenças, né? É só os senhores adquirindo o novo livro para ver, entendeu? Que eu conto toda a história do começo ao fim. A diferença em 2003, quando eu cheguei, né, no meio do ano de 2003, até fevereiro de 2008. E foi uma alegria tão grande ter voltado. Aí depois, não tinha uma porta lá, aí eles resolveram colocar uma porta, não tinha. Colocaram cadeiras novas, como viram nas fotos. Ficou muito bonito. Muito diferente das fotos de 2003, 2004, que eu tenho nos álbuns de fotografia aqui em casa. Aí foi um labirinto para chegar lá. E nessa sala, na loja, em cima da loja eclesiástica, hoje o movimento Cristo Te Ama Adulto, que é o movimento principal, usa, entendeu? Usa, né? E nós usávamos na época, quando eu cheguei no movimento em 2003, dos jovens. E daí, claro que agora eu fui lá, tirei foto, claro, exibindo com um novo livro, que conta toda a história ali, começou ali, é nessa outra salinha que eu visitei, no Cedra, né? No São José ali também, que perto da minha casa, nas idas para o Ralhel de Londrina, para a Canção Nova, né? As duas vezes, o ginásio de esportes do Lagoão também, que a história passa em todos esses lugares, né? Em todos esses lugares que eu vivenciei, né? Foram 263 reuniões, 12 encontros de libertações, já tinha falado no outro vídeo, né, anterior. 3 idas para o Ralhel de Londrina, 2 para a Canção Nova, o credenciado mais atuante. Acho que não precisa nem falar muita coisa. Só sei que foi uma emoção muito grande. Foi legal ter voltado. Foi pouco tempo, mas foram 2 anos negociando para poder entrar. Porque eles estavam bem rígidos, né? Mais do que a Caixa Econômica, por exemplo, estava bem rígido. E por fim, ter voltado 15 anos depois, porque eu entrei, pouca gente sabe, eu falo isso, que eu entrei para a história como o último integrante de todos. Quando eu entrei em 2003, era bastante gente. Quando foi em 2008, terminou só eu, como vice-coordenador, sabe? E foi um triste fim melancólico do grupo, dos jovens, entendeu? Onde eu relato nesse livro, onde senhores desejarem conhecer essa obra, os meus 5 anos de movimento, pode adquirir comigo, pode adquirir no site do Clube de Autores, a G-Book e Amazon, quem desejar, certo? Foi marcante essa visita, eu voltar ao passado ali, voltar ali a história minha como integrante. E é isso.